paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Que domingo maravilhoso, né? Uma tarde maravilhosa de domingo que Deus nos concedeu. Hoje é 16 de julho de 2023 e estava aqui trazendo uma reflexão ao meu coração. Estava aqui estudando a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus começou a falar forte ao meu coração nesta tarde. E eu vim aqui, corri aqui para estar falando com todos vocês, porque eu confesso que me traz uma alegria muito grande saber que você está aí do outro lado, que você está aí para aprender, para orar conosco, para ouvir as ministrações. Eu confesso que eu tenho uma alegria muito grande em saber que você está aí e também é uma responsabilidade para mim muito grande saber que você está aí para aprender, que o Senhor te colocou aí e também me colocou do lado de cá para poder estar falando com vocês. Confesso que para mim não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, é um compromisso muito grande que eu tenho com todos vocês e eu louvo a Deus, agradeço a Deus por me dar o fôlego de vida, por me permitir todos os dias estar cumprindo o ID dele, seja por evangelismo pessoal, seja aqui através do canal com todos vocês nessa plataforma, seja através de mensagens que eu envio, zap, é gratificante para mim, assim, é uma alegria muito grande saber que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe para estar aqui com todos vocês. Só eu e Deus sabe a alegria que há no meu coração. Quem dera se eu pudesse abrir o meu peito, rasgar o coração e mostrar para vocês a alegria que eu sinto dentro do meu coração. Confesso assim que não tenho palavras para expressar a gratidão, meu Deus, por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, pelas oportunidades que Deus Ele tem me dado todos os dias, com fôlego de vida, qual Ele me permite ao acordar. É mais uma oportunidade que Deus Ele tem me dado e eu quero glorificar a Deus todos os dias. Eu falo sempre com meu esposo, a minha vida é para glorificar a Deus. Ontem mesmo, indo para a igreja, estava conversando com meu esposo dentro do carro e falando com ele tudo que a gente vai fazer, cada passo, as nossas palavras, as nossas atitudes, nosso vestir, tudo é para glorificar a Deus. Até mesmo o viver é glorificar a Deus. Uma certa feita, vi um pregador pregando desta forma e dizendo que alguém quando está enfermo, que ele nunca viu, alguém quando está enfermo, dizendo que quer morrer, doutor, não passa remédio para mim não, que eu quero morrer, porque para mim o morrer é ganho. Nós entendemos que a Bíblia diz isso, Paulo traz isso para nós, que o morrer para ele é ganho, porém, nós vamos entender que Deus ele nos deu o fôlego de vida. E se Deus nos deu o fôlego de vida é para lutar, é para querer viver. Só quem já passou por processos difíceis, talvez por uma depressão profunda, ele vai entender isso. O querer viver. E eu confesso que eu sou uma pessoa que eu quero viver. Se algum dia Deus permitir uma enfermidade ela bater no meu corpo, eu sou alguém que eu vou lutar com todas as minhas forças. Enquanto eu tiver força, eu estarei fazendo. Eu vou orar, eu vou buscar, vou procurar mudar meus hábitos de vida, minha alimentação, vou procurar dormir mais cedo, vou procurar fazer tudo o que é possível para que eu venha receber a cura. E é isso que eu estava falando com meu esposo ontem. Vou procurar fazer tudo aquilo que eu saber que é para o bem-estar, para o meu bem-estar, para a minha saúde, para que eu venha viver. É uma vontade que eu tenho. E o viver, para mim, eu estou glorificando a Deus. Estou dizendo, Senhor, eu sou grata pelo fôlego de vida que o Senhor me deu. E eu conversando isso com meu esposo, eu ainda fui mais além. E quando a medicina disser que não tem jeito, eu caio de joelhos, eu vou orar. Pode até que o Senhor não tenha mesmo plano de me curar. Mas enquanto eu tiver
força ali, eu vou orar, eu vou chorar. Até o último momento eu derramo minhas lágrimas aos pés do Senhor, para que Ele venha fazer um milagre na minha vida, mesmo porque a Bíblia diz que para o nosso Deus não tem nada impossível. Então eu entendo, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas eu também tenho que querer, eu tenho que correr atrás, né? Então, se Deus quiser fazer, Ele vai trazer cura. Mas se Deus também não quiser, Ele sabe que eu esforcei. Eu valorizei aquilo que Ele me deu, a vida. Eu me esforcei. E lá no céu, nós vamos continuar glorificando a Deus. É um louvor, uma adoração que não vai parar. Mas enquanto eu estiver aqui na terra, eu glorifico a Deus até o último momento, até o último fôlego de vida que Deus me der. Nós vamos ver a Bíblia trazendo para nós acerca de Josué. Josué na perca estava tão desanimado, estava tão largado, estava tão deixado ao desânimo. E nós vamos ver que o Senhor disse para Josué: tem de bom ânimo. Josué estava ali desanimado por causa da perca do teu amigo, do teu companheiro, do teu líder. E estava entregue ao desânimo. Aquele desânimo poderia trazer para ele uma depressão. Aquele desânimo poderia trazer para ele, ou melhor, colocar ele em uma situação tão difícil. Mas nós vamos ver quando a voz do Senhor diz para ele ter bom ânimo. E Josué se levantou. Josué teve bom ânimo. Josué se colocou de pé. Se reergueu. E é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver a palavra do Senhor nos dizendo desta forma, que não há situação difícil a qual Ele não possa mudar. Mas nós temos que ter bom ânimo. Até o quadro de enfermidade o Senhor pode mudar. Tem de bom ânimo. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler para você em Josué capítulo 1, versículo de número 2. Vamos ler o número 2, que diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol. Será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo para ele: esforça e tem de bom ânimo. Se nós pensássemos desta forma, que o morrer para mim é ganho, nós vamos dizer: Josué, então morre também como Moisés foi, porque o morrer para ti é ganho. Mas ele estaria entregando, se destruindo, deixando de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de fazer as coisas para Deus. Então, quando mesmo no leito de enfermidade nós vamos entender que o viver para nós é glorificar a Deus, nós vamos fazer tudo o que é possível. E se chegar alguém diante do nosso leito de enfermidade, nós ainda vamos pregar para ele, glorificando a Deus. E é sobre o glorificar a Deus que eu quero falar nesta tarde. Glorificar a Deus só entende quem saiu do fundo do poço. Só entende do glorificar a Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância, aquele que saiu lá do fundo do poço. E queridos, por diversas vezes o Senhor me tirou do fundo do poço. Eu ainda estava falando com meu esposo isso. Foi quase meia hora para a nossa chegada na igreja, e nós conversando e eu falando com meu esposo acerca disso. Eu glorifico a Deus porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Quantas das vezes o Senhor me arrancou do fundo do poço, o Senhor não me permitiu morrer
Tinha vezes que eu, sem ter conhecimento da palavra, eu estava desejosa da morte. Nunca, assim, eu não tive a coragem, eu não tinha coragem de pegar e tirar minha própria vida. Mas eu desejava fechar os olhos e não acordar mais. Deitar para dormir e dali mesmo acabar tudo. Eu cheguei a desejar isso. Mas mesmo quando eu desejava, o Senhor foi lá e me arrancou. Eu me lembro jovem, enfrentando uma luta travada. Era nova convertida já. Ainda não tinha um grande conhecimento, estava aprendendo, mesmo porque, já deixei claro, era nova convertida. E enfrentei uma batalha tão terrível para poder estar na presença de Deus, estar fazendo o que eu faço hoje. E a minha família, meu pai foi o meu grande herói. Meu pai foi, me ajudava muito, mas a minha família, o restante da minha família, não aceitava a minha conversão. Minha mãe só aceitava eu me converter se eu estivesse em uma igreja, digamos, tradicional. Quando eu passei a ser para uma igreja pentecostal, que eu fui para uma Assembleia de Deus, eu falei com ela: mãe, a partir de hoje eu estou servindo a Deus na Assembleia de Deus, foi o ministério que eu aceitei Jesus, tenho um enorme carinho pela Assembleia de Deus. Minha mãe não aceitou. Meus irmãos não aceitaram. A minha conversão foi uma luta travada dentro de casa. Foram uns 3 anos eu chorando e muito. Eu ia para a igreja, quando voltava, já estava tudo armado, aquele grupo dentro de casa para me atacar. E quem me defendia era meu pai. Meu pai foi meu grande herói. Ele chegava tarde da roça e ia para a igreja me buscar, porque eu ia, porque estava cedo, o sol ainda brilhava, então eu ia. Porém, quando era a hora de voltar à noite, eu tinha que andar um bom pedaço a pé até chegar em casa, e era um lugar afastado da cidade. Meu pai ia para me buscar. Meu pai, meu grande herói, chegava na porta da igreja todo sujo da lavoura, do labuto. Chegava na porta da igreja e nós íamos de braços dados para casa conversando. E meu pai sempre no meio do caminho me aconselhava. Não tinha muita leitura, era leigo, não tinha leitura, mas uma grande sabedoria ele tinha. No meio do caminho ele sempre me aconselhava, conversava comigo até a nossa chegada em casa. E quando chegava em casa era sempre a mesma coisa. 3 anos, era um mês que eu passava uma luta travada, ameaçada de morte, tudo dentro de casa. Se eu continuasse no caminho que eu estava, o caminho do evangelho, mas mesmo assim eu estava firme. 30 dias de luta travada, e era mais 30 dias que acalmava a tempestade, outros 30 dias virava de novo, e eu já até marcava, quando dava os 30 dias de bênção, já vinham os 30 dias de luta travada de novo. E eu me lembro que chegou uma certa época que estava tão travada, era tantas palavras duras que eu recebia, que eu cheguei a desejar a morte. Eu me lembro uma certa feita que eu estava vindo para a igreja e veio um ônibus da Itapemirim, que temos aqui no Espírito Santo, e eu estava vindo. De repente, do nada, eu me vi que eu já estava lá no meio da estrada. Minha mente, ela tipo que deu um blackout, ela fugiu e eu já estava no meio da estrada. Eu só vi quando um vento forte veio e aquele vento me jogou lá no muro da beira da estrada, do asfalto. Quando aquele vento me jogou, o ônibus passou em alta velocidade. Naquele dia eu vi as mãos de Deus. Eu vi Deus me livrando da morte. O diabo tinha tramado a minha morte naquele dia, mas o Senhor me livrou da morte. Então, se o Senhor me livrou da morte, não foi uma, não foi 2, não foi 3, por que não glorificar a Deus? Eu me lembro outra certa feita, ainda tudo nova convertida, que eu na igreja, o pastor pregando com uma eloquência, aquela palavra não sai do meu coração. Eu valorizo muito a palavra de Deus. Eu valorizo muito
a palavra do Senhor. Se eu for no culto, tem que ter a parte da oração, tem que ter o louvor, que é aquela preparação onde Deus ele vai falar comigo dentro da palavra, mas tem que ter palavra. Culto para mim tem que ter pregação, tem que ter a palavra de Deus. E eu me lembro que nessa feita eu estava lá, meu pai estava comigo e o pastor pregou: se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pode alguém vir com uma arma apontada para você, mas ela não vai disparar. Se você crer, se você tiver fé nisso. Ele trazia bases bíblicas. E quando eu saí daquele culto com a minha fé lá nas alturas, estava até pisando alto, sabe, naquela fé que eu podia encontrar com o diabo na minha frente, que eu ia resistir a ele, nova convertida. Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, que abri minha porta com a Bíblia na mão e tava uma arma apontada para mim. E quando aquela arma estava apontada para mim, eu só falei assim: pode puxar o gatilho, porque o Deus que eu sirvo não deixará sair nenhuma bala daí. Porém, também, se o meu Deus, o Deus que eu sirvo, permitir sair alguma bala daí, eu sei que hoje mesmo eu estarei com o Senhor. E quando eu falei daquela forma, eu vi quando puxou o gatilho. Puxou uma, puxou duas e nenhuma bala saiu. Quando nenhuma bala saiu, para mim ir para o meu quarto, eu tinha que passar perto desta pessoa. Quando a bala não saiu e foi tudo dentro de casa, eu passei por esta pessoa e fui para o meu quarto. Passei rente a ele, fui para o meu quarto. Eu glorifiquei tanto a Deus por mais uma vez o Senhor ter poupado a minha vida. Queridos, eu chegava da igreja e eu dobrava os meus joelhos. Eu pegava a Bíblia, joelhos dobrados. E ali eu ia até 5 da manhã com os joelhos dobrados, pedindo a Deus livramento, pedindo que o Senhor viesse guardar a minha vida dentro daquele lar, onde a palavra do Senhor não era aceita. Eu não podia ouvir um louvor, não podia ouvir uma pregação. Se eu colocasse o fone, já incomodava, nem no fone eu podia ficar, porque já incomodava. Então eu tinha que valorizar cada momento que eu tinha dentro da casa de Deus, porque em casa eu só podia glorificar a Deus dentro de mim. Eu não podia explanar. O dia que eu explanava com louvor, no rádio, qualquer coisa que eu fizesse, já era motivo de agredir a todos dentro de casa. Então eu tinha que valorizar e eu glorifico muito a Deus. Eu aprendi a glorificar a Deus. E é isso que eu quero falar com vocês. Glorifica a Deus. Dá uma olhadinha para trás e vê tudo que Deus fez na tua vida e vê que você tem muitos motivos para glorificar a Deus. Antes de sair de casa, coloca a tua roupa e vê se a tua roupa glorifica a Deus. Se você se sente bem, que é confortável, se Deus olhasse para você, Ele ia dizer: esta roupa está me glorificando. Se Deus, ao olhar para você, Deus ia dizer: o teu modo de ser, o teu modo de tratar as pessoas está me glorificando. Pergunte para Deus se a sua moda, a sua maneira de viver agrada a Ele, se glorifica a Ele. Se a resposta vir ao teu coração, saia de casa. Mas se não vir, troque a roupa. Troque. Se o teu modo de tratar as pessoas, Deus falar que não glorifica Ele, muda o teu modo de tratar. Mude a tua maneira de tratar as pessoas. Tudo isso para glorificar a Deus. A gratidão a Deus é o que vai trazer alegria ao teu coração. Você vai ser uma pessoa alegre quando você aprender a glorificar a Deus. Eu me lembro, queridos, que esta luta travada ela foi, e eu estava em um processo de oração.
O diabo, ele sempre vinha dizer para mim, largar tudo, largar até mesmo a família, sair de casa, fugir de casa, vamos falar o português correto, fugir de casa. E por várias vezes, era meia-noite, 1 da madrugada, eu abria a janela do meu quarto, e o diabo soprando, dizendo que era para fugir de casa, que novo convertido ele enfrenta uma batalha terrível. Por isso que eu gosto de orar, repreendendo mesmo, enfrentando uma batalha espiritual, no mundo espiritual, porque eu sei o que eu vivi, eu tenho experiências no que eu vivi espiritualmente, batalhas. E quando eu abri a janela do meu quarto, eu vi o diabo soprando de um lado, mas o Espírito Santo de Deus me trazendo calma, me fazendo fechar a janela e voltar para o meu campo de batalha, que era dentro de casa. E nesta época eu lembro que eu estava assim, com meus 17, 18 anos já, 19, eu havia escrito uma carta. E eu falei com Deus, Deus, muda a minha vida. Eu não posso ficar desta forma, mas eu também não quero me sujar, não quero destruir minha vida. E eu escrevi uma carta falando com Deus, Deus, eu vou te servir, eu vou te glorificar até o dia que o Senhor me tirar de dentro desta casa, para uma casa, para formar minha família. E eu escrevi a carta falando com Deus que era para Deus preparar alguém para mim e que este alguém viesse ser alguém que ia me ajudar na minha caminhada. Eu não queria uma pedra de tropeço no meu caminho. Pedra de tropeço a gente acha em qualquer lugar. Eu queria alguém que fosse me ajudar espiritualmente. E eu falei com Deus, escrevi aquela carta, detalhei a carta, falei até conforme que eu queria. Aquele que fosse o meu esposo, que ele usasse terno, usasse gravata. E não foi fácil, querido. Escrevi a carta. Aprenda a esperar em Deus. E ao escrever aquela carta, eu orei durante 5 anos. Tendo bom ânimo. Às vezes me sentia como Josué, desanimada. Mas aí Deus vinha, tem de bom ânimo. Me colocava de pé novamente. 5 anos orando para que Deus viesse responder a minha carta. Mas do jeito que eu pedi para Deus, Deus fez. E tem mais. Eu não saí batendo de porta em porta. Eu não ia em congresso de jovens procurando se já lá estava o grande amor da minha vida. Eu ia para os cultos. Eu cultuava a Deus e voltava. Se tinha congresso na igreja onde eu frequentava, não estava. Se não tinha congresso, nós estava no culto, era oração, era culto de jovem, era culto de oração, nós estava no culto. Tem gente que está procurando aí, jovens procurando, e aonde tem um congresso de jovem, onde que tem alguma coisa, ele está lá, olha para a direita, olha para a esquerda, para ver se está ali. Eu não, minha preocupação era servir a Deus. Eu fiz a minha carta. Mas eu estava servindo a Deus. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então a minha preocupação não era, eu vou olhar para a direita, quem sabe está aqui, vou olhar para a esquerda, quem sabe o príncipe está aqui. Eu não tinha essa preocupação, minha preocupação era servir. E assim eu fiz. Quando deu 5 anos, eu estava dentro da minha casa, e eu me lembro que meu pai chegou com o número de um pastor, que era para mim ligar para ele vir até a nossa casa orar. E eu sempre gostei de orar, sempre. Eu aprendi a orar, não ser crente 6 horas, e sempre gostei da oração. E eu me lembro que eu falei com meu pai assim, pai, eu não vou ligar não. Nós temos que aprender a orar, não ficar como crente 6 horas, corre atrás de um, atrás de outro, onde tem alguém que ora a gente vai. A gente tem que orar. Então eu não vou ligar não. E guardei aquele número de telefone. 3 meses passou, aquele número de telefone ficou guardado na minha gaveta. Mas de tanto meu pai pedir, de implorar, hoje ele já mora com o Senhor, eu peguei um dia de domingo, eu liguei logo de manhã, acordei 6 da manhã e liguei. Liguei e pedi ao pastor se ele pudesse vir à minha casa orar. E eu imaginando ele, já idoso, careca, barrigudo. Meu esposo cai na risada. Mas eu liguei, ele veio. E quando ele chegou à minha casa, a voz me chamou a atenção. Ele veio na minha casa. A voz me chamou a atenção. Isso já era umas 9 da manhã.
Assim que eu liguei 6 da manhã, que ele falou que vinha, eu já levantei, já coloquei a casa em ordem, botei todo mundo de pé, arrumei as camas e fiquei já preparadinha, esperando o pastor chegar para orar para minha mãe, que era muito enferma. E quando ele chegou, a voz dele me chamou a atenção e da minha cozinha eu fiz tudo para olhar lá fora para ver o pastor. Mas meu pai, que era baixinho, corcundinha, e ele ficou gigante naquela porta. Eu olhava, eu não conseguia ver o pastor de jeito algum. E eu olhava de novo e quem disse que eu conseguia ver o pastor? Aí desisti, voltei, sentei e esperei. Ele vai entrar, meu pai vai chamar ele, sentei e esperei. Quando ele chegou, era um pastor novinho, da minha idade. Quase da minha idade, somos 9 meses. Ele é 9 meses mais velho do que eu. Ele entrou, sentou, conversou, orou, saiu lá de casa, já era quase meio-dia, para quem foi só para orar. Mas 15 dias depois, estava nós, já assumindo o compromisso de namoro. 5 meses depois, estávamos casados. E ele foi à minha casa, não procurei em lugar nenhum. Então eu glorifico a Deus com tudo. Glorifico a Deus com a minha vida, porque o Senhor me tirou do fundo do poço. Glorifica a Deus com a tua vida, com teus filhos, com teu esposo. Glorifica a Deus. Depois de casada eu não podia ter filhos, o Senhor me deu 3. Depois de casada eu tive uma depressão pós-parto. O Senhor me tirou daquela depressão pós-parto, um parto difícil, muito humilhante, que me causou uma pré-depressão. O Senhor me tirou lá do fundo do poço. E se o Senhor me tirou, é para glorificar a Deus. O seu testemunho, o Senhor está usando agora para edificar outras vidas. E se você não pregar agora, até depois de morto, o Senhor vai usar a tua morte para pregar para outras pessoas. Quem nunca foi a um velório e disse, eu tenho que mudar de vida porque fulano morreu no tráfico, porque fulano era alcoólatra, bateu o carro e morreu assim, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Eu me lembro que uma pessoa muito ligada a mim morreu com uma depressão. Tinha um problema conjugal que não mudava, que não passava. E ela ficou depressiva e tirou a tua própria vida. Eu ainda estava com uma pré-depressão pós-parto da minha segunda filha. E eu no velório dela, eu falando, mas tirou a vida por causa do esposo que não valorizava. Agora o esposo, eu olhava para ela e Deus falando comigo, o esposo vai seguir a vida e a dela acabou. Seria mais fácil se ela quisesse viver, lutar, mudar de vida. Viver a vida dela. Do que ter tirado a tua própria vida. Ali o Senhor foi pregando para mim. E com a morte dela, eu falei, não vou me colocar de pé, vou procurar viver, passei a enfrentar espelho, passei a procurar, a me ajeitar, me arrumar, procurar fazer mais para Deus espiritualmente, abrir campanhas de oração, 21 dias, oração de Daniel, terminava, já pegava outra, todos os dias pela manhã, fui mudando ali a situação e quando eu vi, estava livre da depressão. Mas uma mulher dentro de um caixão pregou para mim, entendeu? Até no velório, o Senhor estava me dando vida. Então eu tenho que glorificar a Deus. Eu tenho que exaltar o nome do Senhor. Sabe por quê? Pois todas as coisas foram criadas por Ele. E tudo existe por meio dEle. E é para Ele. A glória de Deus para sempre. Amém. Romanos 11:36. Tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória de alguma forma. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos
19:1. De fato, Deus merece toda a honra, glória e louvor. O livro de Apocalipse diz: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem, foram criadas. Apocalipse 4:11. Então, como podemos glorificar a Deus? Sabe como? Jesus disse ao Pai: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17:4. Se Jesus glorificou a Deus cumprindo seu propósito na terra, nós também honramos a Deus da mesma forma. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Da mesma maneira, nós glorificamos a Deus quando vivemos para aquilo que fomos feitos. Então, como podemos viver de forma que Deus venha a ser glorificado? Vivendo de uma forma que glorifica a Deus. Faça adoração como seu estilo de vida. Ame as pessoas. A questão ao seu redor, não só sua família, mas ame as pessoas. Que esse é um dos mandamentos que dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. João 13:34. E adorar a Deus, fazer da adoração como estilo, nós podemos usar como referência Romanos 6:13, que foi o primeiro tópico que falamos. Como glorificar a Deus? Use todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Nós vamos encontrar Romanos 6:13. Leia as referências na sua casa. Então, o terceiro tópico: seja cada dia mais semelhante a Jesus. Seja cada dia mais semelhante a Jesus. Quanto mais você desenvolver o caráter cristão, mais você vai glorificar a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhante a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Você vai encontrar 2 Coríntios 3:18. Só quem suporta o processo vive o propósito. Ainda que o processo está dolorido aí, está difícil, vai suportando, aprende a suportar. Os cristãos que estão vivendo bem hoje, gozando de uma vida boa, foi porque suportaram o processo. Suportar o processo às vezes traz dor, traz lágrimas. Esses dias mesmo estava falando, sei que Deus tem algo, falando com meu esposo, falando com umas pessoas, uns amigos que são bem próximos. Sei que Deus tem algo para nós, mas o processo às vezes dói, traz lágrimas. E dentro desse processo nós temos que fazer como Davi, esperar com paciência. Espera com paciência, vai glorificando a Deus nesse processo. Se for para sentar no banco da igreja e chorar, chore. Se for para ficar o tempo todo de joelho chorando, chore, mas suporta o processo para você viver o propósito de Deus. Tende paciência e decida servir com seus dons. Isso também é glorificar a Deus. Limpando o banheiro da igreja. Você glorifica a Deus zelando a casa do Senhor. Você glorifica a Deus mesmo quando você está triste, em um processo difícil. Mas chegou alguém na casa de Deus, você deu uma olhadinha para o lado, você viu que ele está chorando inconsolavelmente, está triste. Mesmo você estando moído, dolorido, você vai até ele, dá uma palavra amiga. Você abraça com a tua irmã, você, irmão, abraça com teu irmão. Você glorifica a Deus. É um dom que você tem. Você, mesmo ferido, mesmo machucado, você entende que Deus está com você. Então você quer também que o mesmo Deus que está com você no teu processo esteja com a outra pessoa. Você está dizendo: eu estou te glorificando a minha dor.
Servir não é uma questão de atitude, mas é uma questão de identidade. Nós vamos saber a identidade do cristão quando ele serve. Se ele é cristão ou não, se ele está servindo. Aí sim nós vamos olhar e vamos dizer, ele é um cristão. O seu processo que ela enfrenta, mas ela glorifica a Deus servindo. Distribuindo um panfleto na rua, evangelizando da melhor forma que ela pode. Servir por quê? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, em Efésios 2:10, nós vamos ver a resposta de por que servir, porque somos criação de Deus. Então, queridos, fale do amor de Deus sem parar. Glorifique a Deus. Deus não quer que seu amor seja mantido em segredo. A Bíblia diz, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida, segundo Pedro 3:9. Jesus disse também, assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo, João 17:18. O Senhor teve uma missão e esta missão agora ela é dada a você. Então glorifica a Deus. Faça o teu melhor para Deus. João 20:21, Jesus também disse que assim como o Pai me enviou, eu os envio. Se como o Pai enviou o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para fazer as boas obras, para que o nome dele fosse glorificado na terra, agora o Senhor enviou você. Decida se levantar hoje e glorificar a Deus. Vão e façam discípulos em todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine tudo o que ordenei a vocês. Mateus 28:19, versículo 20. Levante. Transforme a grande comissão numa grande omissão. Não transforme esta grande comissão numa omissão. Para concluir, não importa quanto tempo você viveu e quanto tempo viverá. O que importa mesmo é você aceitar hoje o desafio de viver o resto da sua vida para a glória de Deus. Você vai viver para Deus ou para si mesmo? Esta é a pergunta que eu te faço. Vai viver para o teu egocentrismo, para a tua tristeza, para a tua solidão, para o teu vazio? Ou vai viver para a glória de Deus? Você dá glória a Deus a adorá-lo, recapitulando. Segundo, você dá glória a Deus a amar os outros crentes, ter comunhão com eles. Terceiro, você dá glória a Deus ao se tornar como um cristão discipulado. Quarto, você dá glória a Deus servindo outras pessoas com seus dons, serviço, sendo prestativo, caridoso, amoroso. Você dá glória a Deus falando dele a outras pessoas, missões, fazendo missões. Então, meu querido, minha querida, decida-se hoje a se colocar de pé, ser grato a Deus e dizer: a partir de hoje, eu glorifico a Deus em todo momento, todo segundo, todos os instantes, enquanto houver vida em mim, eu glorifico a Deus. Oremos ao nosso Pai. Querido Deus, eterno, maravilhoso, Pai. Deus, nesta tarde de domingo, Senhor, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Senhor, como sou pequena, sou falha, sou pecadora. Meu Deus, é verdade que eu não sei nada do meu amanhã, mas o que eu sei é que o Senhor tem um propósito para com a minha vida. O Senhor tem um propósito, meu Deus, para com a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, que estão ouvindo estas poucas palavras. Pai, nesta tarde nós decidimos viver, meu Pai, o propósito do Senhor. Agradecendo, sendo gratos por tudo.
Podemos dizer nesta tarde, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Meu Deus, que o Senhor continua conosco, nos livrando e nos guardando, nos dando a tua proteção, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Fique na paz do Senhor, meu querido, minha querida irmã. Foi prazeroso estar aqui com todos vocês, ensinando, mas também aprendendo. Sou grata a Deus por cada um, tá bom? Vai lá, querido, compartilhe este canal, esta mensagem com outras pessoas. Peço para ele se inscrever, porque todos os dias eu quero me dedicar agora mais. Eu quero trazer mais novidade para vocês da palavra do Senhor. Quero explanar a palavra do Senhor aqui com vocês. Mas eu quero que você vá lá. Convide mais um. Você já se inscreveu? Convide mais um, mais dois, mais três. Mas traga ele para cá, tá bom? Deus te abençoe. Abraço. Até às 0 horas, onde estarei aqui com todos vocês.